Graça e a paz, amados. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos, daqui a pouco já vamos dar início, em nome de Jesus. A Patrícia já entrou aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos algumas pessoas já estão entrando. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Clarice, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de Clarice. Aleluia. Glória a Deus. Graça e a paz, amados. O sangue do Cordeiro esteja sobre tua vida. Deus abençoe, a família vai chamar. Deus é bom o tempo todo, Vamos começar aqui mais uma live de quinta-feira, onde Deus tem nos dado uma palavra, de bênção, uma palavra de vitória. Eu creio que em nome de Jesus você vai ser abençoado com essa palavra, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like aí, compartilhe aí com o seu grupo, em nome de Jesus, amém? Lá no YouTube ative o sininho lá para que você possa receber os vídeos, ou alguma novidade do canal. Isso ajuda-nos a crescer, expandir aí no reino, na palavra do Senhor, na divulgação da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, Deus é bom, amém, amados? Aleluia. Hoje nós vamos estar iniciando, lá no texto de Romanos, capítulo 12, Se você está aí com a sua Bíblia, o seu smartphone, tablet, seu computador, então que você possa entrar aí. A Silvana também está conectada, em nome de Jesus, amém? Tem alguns aqui que eu não consigo ver, mas vai colocando aí. Maria Elisa entrou, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Então nós vamos estar lá no livro de Romanos, um texto conhecido, mas eu sei que Deus tem algo para falar na tua vida em nome de Jesus, amém? Glória seja dada a ti. Romanos 12, capítulo 2, nós vamos ler. Lembrando já também, que domingo, o culto é presencial, é a nossa ceia, a ceia do Senhor, estaremos celebrando a ceia do Senhor, então, você é nosso convidado, para estar conosco em nome de Jesus. Eu creio que vai ser um momento de glorificar a Deus, exaltar a Deus e participar, da mesa, estar diante da mesa do Senhor em comunhão, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, te damos graças, Senhor Deus, nessa noite. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, nessa noite, Pai, pedir que Teu Espírito Santo fale conosco, Teu Espírito Santo nos encha, Senhor Deus, desse amor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Teu amor seja derramado em nossas vidas, Pai, através da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Romanos, amado, capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o texto, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo, não esteja conformado com esse mundo, mas que
o seu entendimento ele seja transformado, né? Seja renovado a sua mente, o seu entendimento, para que você possa experimentar, né, de Deus, né, qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Então, né, que você possa experimentar isso de Deus, é o que Paulo está falando aos romanos. Amém? Andressa entrou aí também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E aí, amados, nós queremos falar um pouquinho sobre o amor de Deus, né? Esse amor que é tão ousado, né? Um ousado amor de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos também deixar de lembrar, nós falamos esse mês sobre isso, sobre estar na presença do Rei, sobre estar na presença do Pai. E a instabilidade do povo de Deus, amado, quando nós falamos um pouco sobre Neemias, né, muitas vezes o povo, ele fez promessa solene, né, com Deus, mas quebrou essa promessa, né? Lá no livro de Neemias, no capítulo 10, nós vemos, né, um grande avivamento espiritual, ou seja, houve um grande mover de Deus, houve uma palavra de Deus, né? O profeta trouxe uma palavra de Deus, Neemias trouxe uma palavra de Deus, Deus falou com o povo, houve um grande mover de Deus, mas o povo fez uma aliança, renovou sua aliança com Deus, mas em algum momento, né, de repente, no capítulo 13, nós vamos ver que vemos essas mesmas promessas sendo quebradas, né? Então, a importância, amado, né, da sua vida espiritual, ou da vida espiritual do povo de Deus, né, ela tem que ser muito firme, porque na restauração física e espiritual da cidade, lá de Jerusalém, quando Neemias está falando, Neemias ele enfrentou, né, as suas batalhas, os seus ataques, né, tanto os internos como externos, né, nós falamos um pouco sobre isso, os seus inimigos, né, de fora e a oposição de dentro. Então aqueles que estavam fora, mas também aqueles que estavam muito perto dele. Mas sempre, né, com firmeza, Neemias ele conduz o povo para essa restauração. E entendemos que essa restauração ela durou em torno de 12 anos, né? Então, durante 12 anos houve a restauração, a aliança que o povo fez, ela foi perfeita. Mas agora, quando Neemias ele, né, termina a sua jornada, sem a sua posição, sem a sua firme liderança, o sacerdócio se corrompe e o povo quebra a sua própria aliança que havia feito com Deus. Então, o povo, né, quebra essa aliança que havia feito com Deus através de Neemias. E a única maneira de restaurar, amado, a aliança quebrada é voltar para Deus, voltar para a sua palavra. A restauração, ela recomeçou quando o livro de Moisés foi aberto, né? Nós lemos lá no livro de Neemias. Então, o que eu quero dizer? É que o texto de Romanos, ele diz assim, olha, que nós não devemos nos conformar, não seres conformados com esse mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, nós não podemos nos conformar com esse mundo, e nós temos que ter uma mente renovada pelo entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida, do propósito de Deus, do plano de Deus para a nossa vida. Entender o plano de Deus para que a gente consiga viver o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na história, o povo ele começou bem, mas, né, no meio do caminho eles se desviaram. E a palavra de Deus ela diz assim, para que eu não me conforme com esse mundo, não me molde, né? Não me amolde, né? No padrão que o mundo está oferecendo, amado. Porque o mundo que nós vivemos, amado, ele, né, o tempo que nós vivemos, ele vai nos propor inúmeras coisas, né? Inúmeras situações. E uma das coisas que é muito importante que nós vemos é que a igreja, o povo de Deus, ela precisa de uma direção, amado. A palavra de Deus, né, ela nos ensina que sem profecia o povo ele se corrompe. Né? E sem a palavra de Deus, o povo ele perde o caminho. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, se a palavra, que é o próprio Jesus, ela não fizer parte do contexto do nosso dia a dia, o povo ele vai se perder no caminho. Assim como se não houver profecia, se não houver palavra, né, profética sobre o povo vai se corromper. Por quê? Porque o povo vai olhar para o mundo e vai começar a se moldar com aquilo que o mundo está oferecendo. Se nós pararmos e analisarmos hoje a situação no mundo, né, em que vivemos, nós vamos ver que tudo aquilo que está acontecendo em todas as áreas, né, em virtude da pandemia,
nós vamos ver que muitas coisas são oferecidas, são mostradas para nós. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos moldamos a essas coisas que são colocadas para nós. Existem coisas boas? Sim, existem coisas boas que eu devo copiar, que eu devo fazer? Sim, claro que você deve fazer aquilo que é bom. A palavra de Deus diz assim, examinai tudo e retém o que é bom, o que é bem, o que é de bem. Então eu tenho que examinar tudo e reter aquilo que é bom, né, dentro do conceito da palavra de Deus. E quando o povo ele esquece disso, ele se desvia e foge do seu propósito. Então, amados, não existe reforma sem voltar às Escrituras. Então, para que aconteça uma reforma na vida de alguém, ela tem que voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos de uma nova reforma, né, na nossa vida. Todos os dias que nós levantamos, nós precisamos pedir a Deus que Ele faça uma revisão, né, do dia anterior, para que no dia, né, no dia atual eu consiga reformar algumas coisas que de repente eu não cumpri ou não segui de acordo com a vontade de Deus. Então, hoje a maior necessidade da igreja é voltar para a sua palavra, é ter interesse na sua palavra. Sabe por quê? Porque nós temos hoje tudo muito rápido, muito fast food, muito, sabe, muito rápido assim, aquele alimento muito rápido, e eu tenho que tomar cuidado com isso, porque senão eu vou aqui, pego um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e crio um conceito ou um pré-conceito, né? Faço um pré-conceito, né, de alguma situação, e entendo que aquilo é verdade, e de repente aquilo não é verdade, aquilo foi colocado, né, diante de uma circunstância, diante de um fato, e eu crio para mim uma regra que talvez não seja a vontade de Deus. Então nós temos que carregar, amado, né? Antigamente, há algum tempo atrás, era muito comum, né, você estar com a Bíblia na mão. Hoje, em virtude da tecnologia, nós andamos aí com os nossos, né, celulares, nossos smartphones e iPhone e por aí vai, e de repente eu falo assim, não, eu tenho a Bíblia lá dentro, né, no meu celular, mas quantas vezes você abre ela por dia? Quantas vezes você lê a palavra que está ali dentro? Né? Quantas vezes você para meditar na palavra de Deus? Então essa é a importância. Não importa se ela está no papel ou se ela está no meio eletrônico, amado. Né? O meio eletrônico ele veio para facilitar a nossa vida, para ajudar a nossa vida, né, em algumas coisas. Mas eu preciso cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Então, quando Neemias ele fala assim que ele volta a palavra e ele abre o livro de Moisés, vamos pensar em Moisés, né, o nosso herói bíblico, né? Então, a sua ousadia era além de toda a razão, né? Liberando milhares de famílias, amado, numa missão, né, impossível, porque tirar, né, um povo que estava num ambiente de luxo. Eles eram escravos? Eram escravos, mas era um ambiente de luxo, porque o Egito ele tinha muitas riquezas. O povo era cativo, era prisioneiro? Era, mas eles comiam, eles tinham que comer, né? Tinham trabalho, e eles tinham, né, em algum momento uma vida, né, teoricamente tranquila ali, mas eles eram escravos, né? E tirar um povo, né, um monte de escravo, amado, e levar para uma terra que não tinha nada, uma terra estéril. Então era uma missão, né, para Moisés, uma chamada missão impossível. Então, né, e com surpreendente intrepidez, Moisés ele sai, né, com toda essa força escrava do país. Coisa que o Egito, mano, que o exército do Egito, né, com toda a sua, com todo o seu poderio, o Egito ele não poderia acreditar, né, que aquilo poderia acontecer ou fazer algo muito semelhante. Então, porque eles consideravam talvez impossível. Falou assim, não, como que esse povo vai sair e vai para o deserto? Né? Era algo assim maluco, né? Algo assim bem louco mesmo, né? E quase que suicida. Então, para o povo, né, do Egito, eles achavam que era quase que um suicídio. Tirar aquele povo e conduzir aquele povo por terras, né, estéreis, sendo que ali eles tinham tudo, né? Os estrategistas, né, poderosos do Egito nunca fizeram nada comparado, amado, com aquilo que Moisés fez. Mas a palavra de Deus diz que quando Moisés saiu de lá, Moisés ele falou assim, olha, não deixe para trás nada, né, carregue tudo. E Moisés, amado, ele não tinha o segundo plano, porque se ele tivesse segundo plano, ele falou assim, bom, se não der certo, a gente volta, se não der certo, a gente tem uma saída de emergência. Não, tinha que dar certo. Então aquilo que
Moisés estava fazendo, ele estava saindo de um mundo que moldou aquele povo de uma certa forma a viver, né, debaixo da escravidão, para comer, para dormir, para ter uma moradia, e de repente Deus levanta um homem para fazer algo que a todos pareceu impossível. Mas o que aconteceu? Ele se comprometeu, né? Ele conduziu o povo e se comprometeu, né, 100%, amado, em fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então eles deveriam deixar, né, o Egito e tudo, abandonar tudo. Mas tudo aquilo que Deus mandou ele tirar de lá, ele tinha que levar. Então a palavra de Deus lá no livro de Êxodo diz assim, olha, não vai ficar nenhuma unha aqui. E tudo aquilo que eles pediram, eles puderam tirar da terra do Egito. Mas entenda uma coisa, mano, quando Deus ele dirige um homem, ele carrega tudo de Deus. Então quando o povo sai do Egito e Deus fala assim, ó, não deixa nenhuma unha ficar aí, é porque não era para ficar nenhuma unha. Muitas vezes, amado, nós criamos uma saída de emergência para algumas circunstâncias da vida. Eu vou fazer isso, mas já tem um escape lá na frente. E de repente Deus está falando assim, ó, não, leva tudo. Né? Entra de corpo e alma, de coração, né? E vai fazer porque eu sou contigo. É o que a palavra de Deus nos garante, amém? É o que Deus nos garante. Então, esse exemplo bíblico de ousadia ilustra como a fé faz com que as pessoas sejam ousadas. Né? E aí nós precisamos ser ousados na palavra, sabe, ousados naquilo que Deus está colocando em nós para fazermos alguma coisa que Ele quer que eu faça. Então, o povo do Egito, né, o povo de Moisés, o povo de Deus, através de Moisés, eles surpreenderam o mundo fazendo algo extraordinário, mano, extraordinário. No entanto, é uma ousadia que nós vemos até hoje. Porque nós vemos, né, inúmeras pessoas durante os séculos repetindo o mesmo feito de Moisés, levando milhões e milhões de pessoas a conhecer o Evangelho, né, e ter se inspirado nesses feitos, né, audaciosos, né, de sacrifício, de liberalidade, que não se pode comparar com mais nada. Então, quando Paulo ele fala para os romanos, né, no livro de Romanos, ele fala para o povo, não vos conformeis com esse mundo, não se amolde, né, não fique aí parado, né, não fique esperando que as coisas aconteçam da noite para o dia, sabe? Não, vai, né, vai à luta, mano, vai, né, vai buscar a direção de Deus, vai fazer algo, né, que seja útil para você, para sua família, para sua sociedade. Então, né, guerras reais, amado. Existe causas nobres que você pode entrar, sabe? Projetos, né, que são originais, que só você vai ter a sabedoria de fazer, só você vai ter a sabedoria de criar. Então, diante de algo grande, de algo assim de magnitude, né, enorme. Então, o exército de Cristo, mano, ele foi chamado para isso, né, para ser ousado, para ser, né, para ir para frente, para ir, né, para caminhar. A igreja, mano, sempre tem pensado à frente, sempre tem vivido à frente, mas também ela tem morrido à frente, né, de frente do mundo, ou seja, de frente às coisas que o mundo oferece. E isso é um preço que nós pagamos por seguirmos a Cristo, por olharmos e queremos cumprir a vontade do Senhor, sabe? O próprio Deus, Ele olha para mim e para você, e eu posso ter certeza que Deus ele tem orgulho de você, porque você é ousado. Né? Você é ousado, você que entendeu o chamado, sabe? Todos os que encontraram Jesus, amado, ou que encontram Jesus, eles são contagiados, né, pela sua síndrome de grandeza. Mas espera aí, síndrome de grandeza? Então eu estou falando que Jesus, né, tá me ensinando algo para me exaltar, para mim... Não, amado. Imagina só, Jesus chega diante de um homem e fala assim, ó, hoje eu vou na tua casa. E esse homem nada mais era do que Zaqueu. E aí Zaqueu passou 1 hora com Jesus, amado. 1 hora com Jesus, um tempinho com Jesus ali, para que o seu coração endurecido, né, fosse dividido, amado, em fragmentos, né, de generosidade. Sabe, aquele homem que era cobrador de impostos, que só pensava, né, em dinheiro, que só pensava em tirar dinheiro das pessoas, só pensava em cobrar as pessoas. Ele ficou um pouco de tempo com Jesus. E o coração duro, mano, ele foi transformado, ele foi, né, dividido, ele foi assim, né, e ele se é tomado de uma excessiva generosidade, amado. E como que as pessoas vão entender isso?
Então, quando a pessoa olha para mim, para você, e fala assim, puxa, porque, né, talvez se fosse nos dias de hoje, alguém ali ia adverter, falar assim, ô Zaqueu, ó, calma aí, Zaqueu, vai devagar. Né? O que Jesus, o que você tá ficando muito bonzinho, porque você está ajudando esse, você está ajudando aquele, você está pagando isso, você está devolvendo aquilo, você está corrigindo, né, isso, você está tentando... Então, né, se fosse no tempo de hoje, talvez alguém teria advertido, mano, para não ser tão entusiasta, né, diante de Jesus. Mas acredite uma coisa, Jesus ele não fez isso diante de Zaqueu. Você quer fazer, Zaqueu? Você faça. Porque é o seu coração que está sendo mudado. Não era Jesus, Jesus não pediu para Zaqueu fazer nada. Jesus não pediu para Zaqueu pagar nada. Jesus não pediu para devolver nada. Mas Zaqueu ele sentiu no seu coração de fazer aquilo. Né? Olha, se eu tenho fraudado alguém, eu vou repor aqueles que eu fraudei. Então, entenda isso, amado. Então, como entender esse amor? Né? Como entender esse chamado, ousado amor de Deus na nossa vida? Sabe, que larga tudo para olhar para mim e para você, para olhar para minha circunstância e para olhar para a tua circunstância e ainda continuar dizendo para você, olha, eu te amo, eu te perdoo, eu estou contigo, eu não te abandono, eu vou, né, onde, né, eu vou estar com você sempre. Então é entender isso, mas para isso eu não posso me moldar conforme o mundo, porque só assim eu vou experimentar, né, as coisas boas, agradáveis e perfeita de Deus que nós estamos lendo aqui. Né? Imagine só, uma mulher, ela chega diante de Jesus e ela derrama o perfume, né, nos pés de Cristo. E aí os discípulos, né, se levantam, né, está lá no livro de Lucas, capítulo 7, e aí as pessoas, né, os discípulos, aqueles que estavam com Jesus ali, começam a repreender, falam assim, mas Jesus, se o senhor soubesse, né, essa mulher, né, fez isso, porque ela era, né, uma pecadora, e Jesus ele repreende, né, e defende ela. Da mesma forma, a outra mulher, né, de Betânia, ela vai lá e derrama, né, esvaziou um frasco, né, de alabastro, né, com um perfume que era muito caro na época, sobre a sua cabeça, ungiu, né, Jesus, então era o que ela tinha de mais rendável na sua vida, e de repente, né, era o seu chamado pé de meia, mas ela não pensou, mano, que isto era demais para dar. E aí é que está, né, uma das grandes chaves, né, da nossa vida, mano. É aprender a generosidade, é aprender a doar-se, é aprender a dar, sabe, doar alguma coisa, aprender a não pensar em nós mesmos. Nada, amado, é realmente extravagante, onde o amor, o Deus é o propósito. Se Deus é o propósito, se Deus, né, se o amor e Deus ele está no propósito, amado, nada vai ser extravagante. Talvez você ouça ou veja pessoas que ajudaram, que fizeram, que foram, que carregaram, que fizeram aquilo, ajudaram alguém, e aí você fala assim, puxa, mas ele tinha condição, às vezes talvez ele nem tivesse condição, amado. Mas eu quero dizer para você o seguinte, onde existe amor e onde existe Deus, nada é extravagante, amado. Nada é extravagante, porque o propósito é esse. Esse é o propósito. Esse é o propósito, eu não me moldar no mundo, porque o mundo ele vai falar assim, não, para que você vai ajudar aquela pessoa? Ah, você vai ajudar ela de novo? Ah, mas você já ajudou. É isso mesmo, mano, é ajudar. Ajudar, ajudar e ajudar. Generosidade, amado. Deus ele coloca dentro do nosso coração. E é isso que nós temos que aprender nesses dias. Não fazermos aquilo que talvez o mundo esteja nos ensinando de outra forma, sabe? Aquela mulher, ela não reservou nada. Assim como, né, a viúva, quem Jesus, né, viu colocando todo o seu sustento dentro do ofertório. Sabe, aquela viúva foi lá e colocou tudo lá e ela falou assim, talvez ela ofertou mais que todo mundo. Sabe, ela ofertou mais do que todo mundo, porque tudo que ela tinha, ela deu. Não que você precise dar tudo, mas não é isso. A intenção do texto não é essa, mas é aquilo que você dá, né? Não importa o valor, a quantidade, mas você coloca tudo do teu coração naquilo, sabe? Para que aquilo seja aproveitado em nome de Jesus. Amém? A Dirce entrou aí, Deus abençoe a Dirce, Rubens, em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado pela vida deles. Então, amados, é isso, sabe? Nós entendermos o que Deus ele quer fazer. Então, por isso que eu estou falando desse amor,
mas de um amor que eu não posso me moldar no mundo, porque o mundo vai me questionar, o mundo vai olhar para mim e vai falar assim, puxa, por que ele está fazendo isso? Por que ele está ajudando aquela pessoa de novo? Né? Por que ele está socorrendo aquela pessoa de novo? Ah, mas aquela pessoa, né, aquilo que você fez, ela vai usar... Amado, não importa, mano. Sabe, não importa. Aquilo que eu faço, a palavra de Deus nos ensina que aquilo que a tua mão direita faça, a esquerda não saiba. Ou que a esquerda faça, a direita não saiba. Então, sabe, eu não preciso estar explicando por que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque o meu coração está pedindo. Porque Deus está falando no meu coração, está me movendo a fazer alguma coisa, sabe? Talvez alguns estejam secretamente confusos de que Jesus tenha elogiado esses atos, né? Seja da mulher, seja de Zaqueu, seja das duas mulheres, né? da viúva que depositou. E aí talvez as pessoas, né, ficam confusas, falam assim, mas né, a sua maneira de viver, amado, ele transborda, ele inunda, né, os caminhos, né, os nossos caminhos, né, estreitos e baixos de uma existência centrada em nós mesmos. Sabe quando o ser humano ele é muito centrado em si mesmo e quando ele fica somente pensando nele ou mais nele, né, ele corre um sério risco. Jesus ele quer que o mundo seja cheio de um povo sincero, mano, que gosta de servir, mano, sabe, servir, ser generoso. Então eu falo para vocês, sejam generosos, amado, sabe, abra teu coração, abençoe vidas, abençoe pessoas, né, socorram, né, na medida do possível as pessoas que precisam, mano. Porque às vezes a pessoa não move uma palha, não move, né, sabe, não faz nada, mano, e ainda questiona quem faz. Não, quem está fazendo, deixa fazer, mano. Deixa fazer, Deus sabe de todas as coisas, sabe? Então, aprenda a ser generoso, né? Quem não pensa, né, no quanto isso, não fica pensando em quanto isso vai lhe custar, mano. Sabe por quê? Porque a fé, ela libera forças assombrosas. É fé, mano, é fé. Né? É fé. Então, assim, quando nós estivemos em Israel, por fé, mano, nós fizemos uma oferta em nome da igreja. Por fé, mano, é fé, sabe? É você ter fé, você tá algo tocar dentro do seu coração. Então nós fizemos isso porque Deus nos moveu e nos levou a fazer isso, né? Para a igreja. Você não estava lá, né? Você não pôde ir lá ainda, né? Um dia você vai lá em nome de Jesus, mas você não pôde ainda. Mas nós que estávamos lá, mano, nós demos um passo de fé, nós declaramos, né, bênçãos sobre a tua vida, sobre a vida, né, da tua família, sabe? Nós fomos lá e fizemos algo para que a sua vida seja abençoada, não importa o quanto custe, né, para nós, amado. E aí as pessoas, talvez se eu falar isso, né, em um outro contexto, as pessoas falam assim, não, você é louco, né, você vai fazer isso, mas, né, por quê? Porque Deus, amado, nos moveu a fazer, porque Deus falou assim, ó, não se molde conforme o mundo, porque pelo mundo eu não faria, pelo que o mundo ensina eu não faria, mas por aquilo que Deus fala no meu coração. Eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É isso que eu quero experimentar isso. Eu quero viver isso, eu quero viver a bondade de Deus. Ah, mas então você não tem luta, não tem dificuldade? Amado, quanto mais eu experimento a boa e perfeita vontade de Deus, mais luta eu tenho. Mais batalha eu tenho. Mas que todas essas batalhas e lutas, elas são vencidas porque o Senhor não nos abandona, amém? Então Ele não nos deixa órfãos, então nós vamos para frente. Então a fé, amada, ela libera forças assombrosas, sabe? A fé, ela move montanhas. Então o conceito de ousadia, amado, vem de Deus, sabe? Ser ousado vem de Deus, Ele mesmo é assim, né? Sabemos, né, que o dar não empobrece a Deus, sabe? Dar não empobrece a Deus. Então eu pergunto, né, como Ele pode ser um exemplo de sacrifício ousado ou ação em qualquer coisa. Então, como que Deus ele conseguiu ser ousado a esse ponto? Ousado, né? Sem talvez correr risco? Não. Existe um risco, mano. O risco sempre vai existir, porque o risco ele faz parte, né? Mas ele não faz parte da onisciência de Deus. Ele faz parte da minha vida, ele faz parte da sua vida, mas ele não faz parte, né? O risco ele não pode ser parte da onisciência de Deus, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Então, o que ele poderia fazer que seria ousado, então? Né? O que Deus, né? O que ele poderia fazer? Bom, né? De todas as histórias, né, que nós comentamos aqui um pouquinho, né? Talvez esta é a mais estranha e a mais maravilhosa, mano, porque Deus é amor, amém?
E o amor, né, o faz vulnerável. O amor, amado, faz, né, Deus vulnerável. Sabe quando você está amando? Né? Amando no sentido de, né, pessoas, principalmente quando você está namorando, ou você vai casar, ou você está noivo, e você está naquele namoro. Então, o amor, amado, se torna vulnerável. Sabe por quê? Porque basta, né, uma maneira de falar, uma maneira de chegar perto de você, e como o seu coração está cheio de amor, né, você se torna vulnerável, sabe? Você se torna aberto a fazer algumas coisas, porque o amor, amado, ele sempre exposto, ele está sempre exposto, ele está sempre disponível. Pode machucar, mas ele está sempre disponível, sabe? Seu vasto amor, o amor de Deus, né? Foi tão vasto, né, que ele poderia receber um ferimento. E é interessante que é isso que aconteceu. Por o amor de Deus ser tão grande, amado, ele correu o risco de ser afligido e de sofrer um grande ferimento. Fala assim, mas como assim? É isso, mano, é o que aconteceu. Porque Deus deu tudo o que ele tinha. Deus, ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu o seu filho. E o seu filho foi crucificado. Então ele deu tudo, mano. Tudo aquilo que ele tinha. Ele não se conformou, ele olhou para o mundo, ele falou, não, né, o mundo tá ruim, eu preciso fazer alguma coisa, né, pela minha criação. E aí ele envia o seu filho Jesus para ser crucificado, porque a palavra de Deus, ele diz assim, olha, nisso está o amor, porque o amor dele é ousado, ele tem ousadia, Deus, ele tem ousadia no seu amor. Então ele diz assim, olha, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, né? Ele nos amou, ele amou a nós e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Então ele enviou seu filho Jesus, amado, né, para nós, né, pelos nossos pecados, né? Está lá no 1 João, né, 4:10. Então, Paulo, ele encontrou-se, né, com o Senhor no caminho de Damasco. Lá no livro de Atos, né, capítulo 9, nós vemos isso. E a sua pergunta foi a seguinte, Senhor, o que queres que eu faça? Então, olha só, Paulo, ele tem o seu encontro, né, com o Senhor. E aí, Paulo, ele fala assim, então, Senhor, o que queres que eu faça? Sabe, então, a pergunta não é o que eu quero fazer com a minha vida. E sim, Senhor, o que tu queres que eu faça com a minha vida? Então, essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta, não o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Se você perguntar, você vai ter um monte de coisa. Né? Você vai ter várias situações. Mas, Senhor, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça com a minha vida? Essa foi a pergunta de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo, ele não se moldou, né? Ou se amoldou no padrão do mundo. Porque ele já conhecia o lado do mundo, que ele era um soldado romano. Então ele sabia como eram as coisas, e de repente ele vem e fala assim, não, eu quero, né, transformar a minha mente, transformar o meu entendimento, porque eu preciso, né, aprender de Deus qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amado, não fuja do propósito de Deus. Amém? Não desista do propósito de Deus, né? Deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus, né, transformar a tua vida, deixa o Senhor, né, entrar, né, porque quando nós lemos lá Romanos capítulo 12, versículo 2, o versículo 1, ele diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo, ele começa dizendo o seguinte, olha, se apresente diante de Deus, né, pela compaixão de Deus, que o seu corpo esteja apresentado como sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, né, que é o vosso culto racional. Então, se apresente diante de Deus, amado, né, santo, vivo, né, seja agradável diante de Deus, né, para que você possa não se moldar no mundo, mas que você possa, né, ter uma vida, né, agradável, uma vida perfeita, né, uma vida, né, boa diante de tudo aquilo que Deus ainda tem para fazer na tua vida em nome de Jesus Cristo, né, e não saia do propósito, né, mantenha o propósito. Né. Então, esse mês nós falamos muito sobre estar na presença de Deus, né, sobre buscar a sua palavra, sobre, né, estar se prostrado diante de Deus, porque Deus, ele já estendeu o cetro, né, e já te deu o reino. Então só basta você tomar posse do reino de Deus na sua vida, porque você
você já é, né, mais do que vencedor, você já é mais do que vencedora em Cristo Jesus, amém? Então, tudo aquilo que você deseja, meu amado, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você busca, né, que Deus ele possa retribuir na tua vida, que Deus ele possa te encher de graça. Então, a pergunta é, o que eu quero fazer com a minha vida? O que eu quero fazer? Não adianta ter um grande avivamento e depois eu esquecer de Deus, como foi lá na história de Neemias. Não adianta. O que nós precisamos é permanecer nele, né? Porque pela graça, né, nos é dado, né, cada um de nós, né? Porque não sabemos talvez como pedir ou como clamar, mas quando nós buscamos a Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós, amém? Ele age na nossa vida. E é isso que eu desejo na sua vida nessa noite, amém? Que você experimente, amado, esse ousado amor de Deus, que o seu coração seja generoso, né? Que você não se conforme, né, com esse mundo, que aquilo que você assumiu diante de Deus, né? Aquilo que você colocar diante de Deus, né? Que você tenha uma ousadia, assim como Moisés teve, assim como grandes homens de Deus, assim como, né, Zaqueu teve, assim como essas mulheres tiveram, de chegar diante de Deus, porque nada é extravagante onde existe amor e onde existe Deus, né? Porque é só seguir o seu propósito e você vai ver como Deus ele vai agir na tua vida, como Deus ele vai derramar sobre a tua vida e bênçãos em nome de Jesus Cristo. Então a pergunta é, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Amém? O que você quer? O que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? E aí ele vai falar para você do que você precisa fazer e como ele quer te usar nesses últimos tempos. Amém? Então não se molde, não siga aquilo que o mundo lhe oferece, mas siga a vontade de Deus, siga a palavra de Deus, né? Medite na palavra, busque, né, a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você em nome de Jesus Cristo, né? Minha oração é para que você seja transformado, né, pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar essa boa, né, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, te damos graças, Senhor Deus. Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor Deus, por todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai, que estão nos assistindo, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz que não devemos nos conformar com esse mundo, Pai, mas que sejamos transformados, Senhor Deus, o nosso entendimento, Senhor Deus, seja renovado, Pai, o nosso entendimento, para que eu possa experimentar aquilo que o Senhor tem. E a Tua palavra diz que aquilo que o Senhor tem é bom, é agradável e é perfeito, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós cremos nisso, porque o Teu amor, Pai, o Teu amor é ousado, é um amor de ousadia, Pai, é um amor é um amor de sacrifício, Pai, que entregou Jesus Cristo para que pudesse morrer em nosso lugar, para que Ele pudesse ressuscitar ao terceiro dia e permanecer vivo, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único capaz de perdoar os nossos erros, as nossas falhas, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Eu clamo a Ti, ó Pai, que aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus, possam colocar a sua vida diante de Ti, ó Pai, se apresentar diante de Ti, ó Pai, como sacrifício vivo, Senhor Deus, pelo fato do Senhor ter dado o Teu Filho para morrer por nós, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que essas pessoas possam se entregar a Ti, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus. É o que desejamos em nome de Jesus, Senhor Deus. É uma busca, Senhor Deus, espiritual da maior importância, que o Espírito Santo possa nos conduzir, ó Pai, e nos dar direcionamento em nome de Jesus. Amém? Que você tenha direcionamento, que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo, né? Não se molde, não se conforme com esse mundo, amado. Não se conforme com esse mundo. E renove o seu entendimento no nome de Jesus Cristo. Amém? No domingo temos ceia em nome de Jesus. Você é nosso convidado para estar lá, para estarmos, né, adorando o Senhor. Temos um momento de comunhão em nome de Jesus Cristo. Né? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal lá no YouTube. Em nome de Jesus Cristo. Às quinta-feiras nós continuamos as lives, né? E domingo, né, o culto presencial na igreja e online em nome de Jesus Cristo. E se você tem, né, seu dízimo, a tua oferta, né, em nome de Jesus, que você possa, né, deixar lá na igreja, em nome de Jesus Cristo, para que essa obra seja abençoada e que a sua vida, né, que a sua semente também prospere no nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus que esteve com todos
estejam com todos, né, aqui em toda a terra, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém? Vamos na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.